Tudo bem? Eu queria abordar um negócio com você, que é uma coisa que eu sei que te interessa, que é assim uma visão que eu tenho, que bate com as coisas que eu penso que você tem falado, e tal, que assim o Brasil tem uma importância no mundo em duas questões fundamentais da cultura mundial, que é futebol e música. Tem um papel do primeiro time nessas duas coisas que são as coisas mais populares do mundo, assim. O que você acha que isso pode significar para o Brasil do século XXI? O Brasil do século XXI é uma incógnita porque o Brasil ele dá sinais ambivalentes sobre ele mesmo, né? Por um lado, o Brasil é uma experiência coletiva original capaz de oferecer modelos de convivência, de criação, de versatilidade, de adaptação de uma vida é, cheia vamos dizer, do apetite de viver, né? E isso se expressa nessas coisas que são objeto do desejo do mundo. Agora a gente está numa situação que é o rito planetário mais compartilhado, é a grande experiência que a humanidade para acompanhar uma narrativa em que todos estão envolvidos e no qual o Brasil tem um papel de relevância não só pelas vitórias, mas pelo estilo que imprimiu ao jogo e tudo mais. Isso diz algo sobre um país, né? Diz algo sobre as potencialidades dele. Assim também na música popular brasileira, ela é forte em muitos sentidos, pela multiplicidade de gêneros, de manifestações, de estilos e pela capacidade de, em alguns momentos, fazer uma síntese poética de tudo isso, como aquela que acontece com alguns poetas da canção que atingem um nível que é da grande literatura. Aquilo, ao mesmo tempo, é poesia popular, né? Altamente difundida. Tem também uma literatura poderosa, porque uma literatura que produziu Machado de Assis e Oswald de Andrade e Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector diz um negócio de um país. O Oswald diz uma coisa interessante, que todas as utopias que impactaram o mundo ocidental nasceram com o Novo Mundo, com exceção da República de Platão, e que caberia a nós recuperar essa ideia do Novo Mundo que os Estados Unidos trouxe para ele, porque eles se chamam América, e eles estão numa rota completamente estranha. Essa profecia do Oswald de Andrade é a mesma coisa que eu estou te perguntando. Essa questão toda Então, mas é cultural. que eu não cheguei na Não, não, resposta. tá bom, tá bom, tá Mas, bom. não, mas é verdade, exatamente. Eu também acho isso. Essa profecia é um desejo. Sim. E esse desejo, ele está baseado nessa experiência, nisso que a gente tem acumulado, né? Agora, eu acho que para chegar lá, tem que passar por muitas outras coisas que são do Brasil, um país escravista. Os portugueses foram os primeiros a escravizar, o Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão, aboliu não abolindo a escravidão, deixou, portanto, um saldo negativo de, de responsabilidade social, jogou essa população que em grande parte é responsável pela criação do futebol e da música popular, né? Além de Machado de Assis, e tudo isso foi jogado para as margens, para as periferias e tal. Hoje um grande acontecimento do Brasil dos últimos tempos é que essas periferias se mostraram como fazendo parte do centro. Elas têm uma expressão cultural que vem das periferias e tem se mostrado de várias formas, na música, na literatura, em suma, na participação na vida do país e tal. Agora, tem a longa história dos donos do poder, que são os donos das instituições e fazem com que elas não elas amarrem
as imensas potencialidades. Então a gente está vivendo, nesse momento, encruzilhadas. Então, Pode falar. não, mas essa encruzilhada é justamente o X da história, né? É a crise, e sem a crise não há mudança possível. O meu questionamento pessoal que eu estou jogando para você aqui é o seguinte: o que ganha? Porque isso que você falou é o que Darcy dizia, né? O Brasil é o melhor lugar do mundo, não sei o que, para tudo, não sei o que, mas tem uma elite, filha da puta, não sei o que. Aonde que quem ganha o que nessa batalha? É esse Brasil que continua vivo, é uma coisa incrível isso. Esse Brasil que continua vivo e potente, e ao mesmo tempo essa elite babaca. Então essa pergunta, né, ela não está respondida. Essa pergunta está, o negócio está em questão, é isso que não está resolvido absolutamente, e, portanto, é uma luta, é uma batalha, né? E que seja uma batalha não destrutiva, no sentido de uma batalha que só sirva para confirmação do que sempre esteve, né? Então, como o país tem que dar um salto, esse salto é um salto social, um salto político, no qual a cultura tem um papel fundamental. Eu acho que a cultura ganhou uma dimensão política no Brasil que sempre teve, mas porque ela é aquela que diz as possibilidades de uma grande transformação. É ela que carrega isto, eu acho. E isso está em aberto, simplesmente. A gente está comprometido. Eu não sei responder, e muitas vezes me vejo assim, sem saber diante quanto a força desse componente conservador profundo, que segura, que amarra, que é também Brasil. Não é? Como é que isto pode dar um salto, né? Um salto que vem de dentro. Eu fazendo um zoom mais para fora, olhando para o mundo hoje, eu vejo que o mundo está metido nessa encrenca. É uma encruzilhada que não é particular. O Brasil tem as suas peculiaridades. Os Estados Unidos, a dele, com o Trump lá, conversando com o Kim Jong-un e brigando com o Canadá, uma doideira completamente absurda que o mundo todo está envolvido. Mas eu pessoalmente tenho uma visão profundamente otimista, porque eu acho que por exemplo, essa violência que está aparecendo contra a homofobia, contra a diversidade, essas coisas, para mim não é o começo de um nazismo, mas é o estrebuchar de uma determinada momento da cultura humanitária, que é o estrebuchar, que o estrebuchar torna as pessoas violentas para tentar manter a sua identidade, não sei o quê. Eu vejo com muito otimismo quando eu olho para as crianças que são incríveis, que estão fazendo discussões filosóficas com 7, 8 anos, coisa que não existia quando... Eu sei porque eu tenho filho. Isto é verdade, isso que você está dizendo. É com isso que eu me identifico, é isso que eu desejo e é por isso que eu luto. Eu não sei se eu sou otimista como você, no sentido de o otimismo é uma crença, né? E eu talvez eu tenho uma dimensão trágica da vida nietzschiana, né? No sentido, é um reconhecimento do quanto de tragédia tem implicado nisso, no Brasil e no mundo, o quanto a gente está exposto à tragédia. E essas crianças talvez filosofem, porque as crianças estão expostas hoje à tragédia do mundo. Elas estão, isso está em qualquer televisão que você ligue, né? E isto, no entanto, não impede, ao contrário, a afirmação da vida, a afirmação da potência, da criação da vida, do renascimento permanente da vida, que é isso que você diz, eu também acho, que eu vejo nas crianças e vejo essa potência vindo, né? Então eu acredito nisto com a força do desejo, uma espécie de esperança congênita.
entende? Mas, ao mesmo tempo, com todas as dúvidas. Bom, nós estamos na mesma vibe. É que eu sempre penso isso, se é o meu desejo ou a minha intuição, porque a intuição, em última instância, seria uma coisa absoluta, na minha percepção. Mas você confunde a sua vontade com a intuição e cria uma misturada lá. Mas eu estou cada vez mais convencido que essa retomada de uma nova consciência, esse sonho hippie, eu sou hippie, eu me coloco como hippie, não que eu fui, mas que eu sou hippie no sentido político. Eu acho que o movimento hippie trouxe todas as grandes propostas que hoje estão emergindo na política, né? E que há o nascimento desse novo mundo, dessa nova era, como a gente chamava lá, que é um despertar de uma consciência planetária extraordinária. E uma das coisas hippies que possibilitou acelerar disso é a internet. A internet é hippie na sua concepção. Então, eu acho que isso foi um tema do debate seu com Caetano Veloso no dia do lançamento da segunda edição de Verdade Tropical. E você disse isto, e ele disse outra coisa. E eu me identifico com o que ele disse também, que a mesma internet que abre essas imensas possibilidades, ela deu também aos poderes estabelecidos recursos e ferramentas de controle que são poderosas, estão presentes em toda parte. O mesmo iPhone, que você diz que é de fato um coquetel Molotov do século XXI, que é uma arma, não é, de contestação e de transformação, ele é essa máquina de algoritmos que está, porque a cada movimento que você faz nela, você está emitindo sinais seus para aqueles que controlam essa máquina, que é, por sua vez, dominada por isto é um poder particular, isso é privado, esse poder que rege esse funcionamento dessas máquinas. Então, eu não estou dizendo que você não tenha razão por um lado. Eu faço sempre esse jogo que eu vi o Caetano fazer. No momento que você afirmar o otimismo em relação ao que tudo que tem de benéfico nesse negócio, eu levantarei como grão crítico, entendeu? O reverso disso, porque eu acho que estamos às voltas com os versos e os reversos dessa questão, e por isso que eu acho que não está decidido, e por isso que é importante afirmar uma espécie de contrapelo do otimismo enquanto tal. O avesso do avesso do avesso. Mas parando também num avesso, para não ficar todos os avessos que indiferenciam. Mas olha, mas você não acha que já existe um avanço inacreditável de uma ferramenta que proporciona para o outro lado uma possibilidade em relação às ferramentas que o sistema sempre colocou como unilaterais? Quando tem essa máxima que a revolução não será televisionada, que foi repetida 1000 vezes, só que fudeu essa história. Nós estamos pós-televisionando a porra toda. Então, é verdade que abriu perspectivas completamente novas. De fato, abriu perspectivas completamente novas. E que eram impensáveis, a não ser conceitualmente numa ideia que era, e essa aceleração me parece um sinal otimista. Eu não sei, eu sem isso, eu sei lá o que eu faria da vida, porque... Eu acho que a gente faz personagens, né? Tem um personagem e cada um deve fazer o seu personagem. Esse que você está falando, né? O hippie otimista que percebe e assina, eu acho que é um recado que você tem a dar, e esse recado é fundamental que você dê, né? Aí eu sou um recadeiro um pouco diferente nesse lugar. Então, eu estou falando aqui por causa de um conto do Guimarães Rosa chamado O Recado do Morro, que é um recado que passa, né? Um primeiro recadeiro, que é um eremita mineiro desse, que mora dentro de uma gruta, ele escuta o morro falando, o Morro da Garça, e aquilo, esse recado, olha, vai passando... Filma ele, cara. Vai embora. Aqui tá lá. Então,
por fora, cara, não rejeita não. Exatamente. E aí é o seguinte, esse recado passa para um outro recadeiro, um segundo, e no final são 7 recadeiros. Cada um é um tipo. E todos são, cada um tem um modo de passar aquilo adiante. Você, eu acho que é o coletor, é o sexto recadeiro. Pô, eu vou ler esse conto, eu não conheço. Não, maravilhoso, é para se ler mesmo. Então tem aquele que duvida de tudo e que anuncia o fim do mundo, entendeu? O quinto recadeiro, Nomen Domini, o Jubileu, ou Santos Olhos é o nome dele. Existe, esse tá por aí, tá solta, tem um recadeiro apocalíptico, que está dizendo o contrário de você, que o negócio está indo para o buraco, entende? E tem, então, e cada um, só lendo o conto mesmo para ver como é que é. Então, eu acho maravilhoso que a gente sustente o recado, né? Sabendo que a gente faz parte de uma rede de recados, né? E então, mas nós estamos passando o mesmo recado de maneiras diferentes. Conversando ontem com o Boff, ele me disse uma coisa semelhante, porque ele olha para a ecologia e acha que o crescimento da população chegou num ponto que fudeu. Aí eu digo assim, mas você é otimista? Ele falou, bom, eu acredito em Deus, sou um religioso. Então a esperança, ela existe, é um pouco, é um recado. Eu não diminuo o lado trágico, só que eu acho que o lado trágico é o adubo do novo, porque sem a crise profunda e sem a possibilidade das pessoas perceberem que a crise existe, e a internet trouxe essa possibilidade, entendeu? Então existe uma brecha aí que nós, hippies, que hoje o nome hoje para hippie é hacker. Os hackers, que são a pessoa que tem tecnologia politizada, compreensão política da tecnologia, estão encontrando brechas. Eu faço uma profecia aqui. Vai aparecer logo prefeitos que vão topar fazer mudanças radicais através do Big Data do bem e não o Big Data distópico, que é esse que o Black Mirror traz, que a ficção prefere muito mais a distopia do que a utopia, né? Mas um prefeito que vai olhar para o Big Data, informação em tempo real da população, para construir um outro modelo de poder que é um poder horizontal. Isso está próximo a poder existir realmente e vai acontecer no município e não no governo federal, porque é impossível. Que ótimo! Eu falo isso há muito tempo, que na hora que apareceu o primeiro modelo... Olha, tem uma experiência em Maricá que é fantástica, só de um pequeno modelo. Você conhece o Banco Palmas? Não conheço. O Banco Palmas em Fortaleza é uma experiência extraordinária. Eles tem uma coisa de 20 anos. Eles foram expulsos de um bairro que hoje é um bairro rico, gentrificadamente colocados ali na periferia de Fortaleza e construíram um trabalho coletivo. E eles descobriram, algum tempo atrás, que eles eram pobres por causa da moeda centralizada e fizeram uma moeda social e descobriram que na moeda social, nas trocas locais, eles eram completamente autônomos num monte de coisas e começaram a se sentir menos pobres, eu não diria ricos, mas menos pobres porque não dependiam dessa sacanagem. Criaram o próprio sistema de circulação das riquezas produzidas ali, né? E nesse sentido escapam do grande controle fundante, que é quem inventou a moeda, o banco, e criou um poder para si mesmo, criou uma riqueza para si mesmo, né? E tem um livro do David Graeber, né, chamado Dívida, que é um livro sobre a história da constituição desse poder pela moeda e tal, e ele também aponta para essa circulação de moedas capazes de regular de maneira diferente esses poderes, e isso, em suma, isso são possibilidades que estão em jogo aí, né?
Dá uma pesquisada no Banco Palmas, é fantástico o que eles estão fazendo. Eles têm uma experiência fora de lá, eles têm uma experiência em Maricá, na prefeitura de Maricá. Tem uma moeda Mumbuca, que é a moeda social deles lá. Eles distribuem, a prefeitura distribui Mumbuca para pessoas carentes de diversas áreas. Só que essa Mumbuca só é válida no pequeno comércio, na quitanda, no barzinho, no cara da esquina, não sei o que. O que aconteceu? Eles começaram a receber dinheiro, gastar na quitanda, a quitanda foi politizada, o dono da quitanda entendendo o que estava acontecendo, paga os seus impostos e a prefeitura arrecada o dinheiro que deu para as pessoas lá. Isso é uma experiência pequena de como que é possível. Isso vai ao contrário dos supermercados. Exatamente. E os conglomerados que e leva tudo o dinheiro mais. embora. Exatamente. Então existem coisas que estão acontecendo nessa linha, práticas concretas reais que estão rolando aí, saindo do zoom, indo pro específico. Esse zoom meu é o zoom do Mohan, que ele fala. Tem que olhar de longe, tem que ensinar cosmologia para as crianças. É verdade. Maravilhoso. Falou, Zé. Obrigado pela conversa. Achei ótimo. Eu também, Cláudio. Falou. Valeu. Valeu.